Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, sejam bem-vindos ao canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles de Franca, para a nossa palestra da noite, cujo título é Diminuindo o Peso da Bagagem. Antes, porém, queria pedir aos amigos que não são inscritos que se inscrevam no canal, os que são inscritos que ativem o sininho para receber as novas notificações e, se ao final acharem que o trabalho valeu a pena, deem o seu like para fortalecer os nossos trabalhos no prosseguimento das atividades. Havia um senhor, conta-se que ora era visto na cidade, ora era visto nas estradas, era um andarilho, sempre farroupento, maltrapilho, sem muita higiene, e tinha uma característica particular nesse senhor. Ele carregava uma enorme pedra na mão, uma pedra de um tamanho médio. Na outra mão ele carregava um tijolo, na cabeça uma enorme abóbora, ainda nas costas trazia um saco, supostamente com terra normal, terra do chão, e além de um colar de penduricalhos e quinquilharias que ele trazia no peito. E assim ele era visto ao longo dos anos. Às vezes nós vemos aqui pela cidade mesmo pessoas assim, e que têm esse tipo de coisa de não se desprender daquilo que eles julgam necessário ou componente da sua estética, né? Ou por qualquer outra razão, carregam determinados objetos invólucros ou coisas estranhas, como esse andarilho, como esse senhor. Ele era um homem que estava muito cansado, denotando mais idade física do que tinha efetivamente, por causa talvez de ser um andarilho, ficar exposto ao sol, não ter a devida higiene, enfim. Mas ele era um homem assim benquisto, as pessoas o tratavam bem, mas ninguém tinha coragem de perguntar por que ele carregava aqueles volumes estranhos. E aí, um determinado transeunte um dia parou e falou: meu senhor, eu vejo que o senhor está um pouco cansado, arquejando, né? Ofegante. Por que razão o senhor carrega uma pedra tão grande na mão? E ele olhou para a mão, assim como se descobrisse ali, naquele momento que tinha uma pedra na mão, falou: rapaz, se você não me fala, eu não percebia mais. Tanto tempo eu carrego essas coisas que eu não lembrava que eu carregava essa pedra. E aí o rapaz falou: então joga a pedra fora, porque o senhor pode perfeitamente se livrar desse peso excessivo que o senhor está carregando. E o homem assim fez, lançou a pedra fora e saiu movimentando a mão com aquela sensação de liberdade que ele não acreditava que estava adquirindo naquele momento. Não demorou muito para que no outro lugar uma outra pessoa lhe perguntasse: senhor, por que a razão dessa abóbora enorme sobre a sua cabeça, né? O senhor pretende fazer alguma coisa com ela, um jantar, alguma guloseima? Ele falou: não, eu nem lembrava que eu estava carregando uma abóbora na cabeça, ficou tão comum, tão normal para mim, que é como se eu tivesse botado uma camisa ou coisa parecida. E aí, aquele rapaz lhe disse: mas o senhor pode se livrar disso, não tem razão para o senhor carregar essa abóbora. O senhor não vai fazer nada com ela, não tem sentido carregar essa abóbora. Aquele homem então lançou aquela abóbora à margem da estrada e foi com a cabeça mais leve, com uma sensação de liberdade. Em seguida, ele se desfez do tijolo, também questionado por transeuntes, assim também ele fez com aquele saco de terra, e aí, ao final, o penduricalho, aquele colar de quinquilharias, né? Ele se desfez de tudo isso e diziam que ele andava mais leve, mais livre, mais solto pela vida fora. Então, é muito interessante a história, porque aquele homem foi se livrando de um a um dos seus pesos excessivos e inúteis, à medida em que ganhava consciência de que estava transportando pesos inúteis, pesos excessivos. Seriam as pedras, a pedra, o tijolo, a abóbora, o colar de quinquilharias, o saco de terra nas costas, o problema daquele homem? Claro que não.
O problema dele era a falta de consciência que aquilo era um peso excessivo, inútil e desnecessário. Quando adquiriu essa consciência, ele então se desfez daqueles pesos. E aqueles pesos falta nenhuma lhe fizeram. E o mais interessante, transmite-nos a mensagem de que nós também, às vezes, carregamos alguns pesos inúteis, não necessariamente um tijolo, uma pedra, um saco de terra, uma abóbora ou coisa que o valha. Mas, assemelhando-se a tudo isso, o peso da consciência, o peso dos remorsos, o peso das culpas, o peso do medo, são pesos excessivos que nós carregamos e, às vezes, totalmente desnecessários, porque não há necessariamente um risco, uma ameaça objetiva. Então, nós também, a exemplo daquele homem, carregamos pesos simbólicos, ora na nossa consciência, ora no nosso coração. E muitas vezes não temos consciência de que os carregamos. E nós, quando adquirimos essa consciência, embora muita gente nos alerte, muita gente nos fale, fulano, não fica carregando esse peso nas suas costas. Para que você está com esse medo? Não tem razão, né? As ameaças do mundo é para todo mundo, não é só para você, né? É para qualquer pessoa. Às vezes a gente diz assim, qual a abóbora que a gente está carregando na nossa cabeça? Né? Uma moranga colorida, de raiva, de mágoa, de ressentimento, né? Vistosa, porque aparece em todas as nossas conversas, aparece no nosso semblante, nas nossas análises de julgamentos. Ou às vezes, quais são as pedras que nós carregamos? Muitas vezes as pessoas falam assim, fui conversar com fulano, lá vem ele com 4 pedras na mão. Há um simbolismo nisso, né? Às vezes a nossa agressividade, a nossa irascibilidade, a nossa intempestividade carrega essa configuração de um objeto contundente como uma pedra, um tijolo. E naturalmente, às vezes, nós andamos na rua, às vezes até arqueados, por conta de um peso invisível que nós estamos carregando. Tem pessoas que têm, às vezes, um determinado tipo de problema emocional, de raiva, ressentimento, mágoa, e ele acaba inclinando o lado do coração para baixo, assim, porque o peso no coração é muito grande. Então, nós nos perguntamos de que natureza são os pesos que às vezes nós carregamos. Porque, em muitos casos, o indivíduo que vai construir uma casa é natural, ou vai fazer um jardim, ou vai fazer uma hortinha, é natural que ele carregue um pouco de terra, e pode ser nas costas, nos braços, em qualquer lugar. Mas você não vai fazer uma hortinha, você não vai fazer um jardim, para que um saco de terra nas costas? Claro que de saco em saco se faz uma montanha. Nós fazemos uma montanha para quê? Tantas montanhas já existem por aí. A mesma coisa você vai construir alguma coisa com aquele tijolo? Não. Vai escorar alguma coisa com aquele tijolo? Não. Para que está carregando aquele tijolo todo dia, toda hora, para todo lado? A pedra. Se você não vai fazer um camarão na abóbora, por que vai carregar uma abóbora para lá e para cá, sem sentido? Um colar de penduricalhos. Às vezes uma bijuteria cai melhor. Às vezes um colar afetivo, dado pela mãe, pela avó, pertenceu a uma pessoa querida, dado pelo esposo, ou comprado mesmo com esforço próprio, ainda que não seja uma joia rara, seja uma bijuteria, faz mais sentido que carregar um colar de penduricalhos que não tem a menor explicação, não tem o menor significado. Então, aquele senhor foi se desfazendo dos pesos que carregava. E Jesus disse: nós deveríamos, tanto quanto possível, aliviar o peso da bagagem, da nossa jornada espiritual, porque nós estamos em trânsito para a vida maior. Mais cedo ou mais tarde, a gente espera aqui com toda sinceridade que mais tarde, bem mais tarde, nos ocorra, nós também vamos retornar à pátria dos espíritos. E aí, de que valeu acumular tanto? Jesus advertiu, falando daquele senhor
que chegou no seu celeiro e falou: "Ei, minha alma, né? Alma minha alma, farta-te aqui no celeiro." E aí diz: "E naquela noite te pediram a alma." Então, de que adiantou acumular tudo aquilo? Qual é a necessidade de ser um acumulador, seja de riqueza, seja do que for? Melhor é dar um sentido de utilidade a cada uma dessas coisas. Porque a gente tem que fazer um questionamento. De que vale uma Ferrari no plano maior? Uma baita e rechanchuda conta no banco mais famoso? De que vale ter acumulado patrimônios e patrimônios e patrimônios para depois a família litigar em torno? Se nada disso vai servir na pátria maior. Então, Jesus disse: "Ajuntai tesouros no céu." É estranho que Jesus tivesse falado isso. E muita gente que tem posses, né, tem ambições que são justas, naturalmente, poderiam dizer: "Ah, Jesus falava isso que ele era um filósofo, né?" E filósofo costuma viver sem muita coisa. Conta-se, inclusive, que alguém questionou Sócrates por que é que ele ia ao mercado e não comprava nada, olhava tudo, não comprava nada. E ele diz: "Eu venho aqui ao mercado para ver de tudo que eu não tenho necessidade para viver. Tudo que eu não tenho necessidade para viver." Então, os grandes espíritos se despojam dos bens materiais, encaminhando, endereçando, boa parte dele destinando ao próximo mais necessitado, repartindo aquela fortuna, aquele recurso para os mais necessitados que ele encontra. E não é coisa só de gente pobre ou de pessoas que têm inclinações religiosas. A gente vê Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, o Bill Gates da Microsoft, destinando fortunas imensas para a sua fundação, Bill e Melinda Gates, para desenvolver vacinas, para levar alimentos a regiões remotas, para desenvolver vasos sanitários químicos para regiões remotas onde não tem água abundante, para fazer a descarga hidráulica. Então nós verificamos, e esses são apenas alguns exemplos, são muitos, eles formaram uma grande comunidade de homens poderosos para fazer com que a sua fortuna, ao invés de ficar destinada a 3, 4 pessoas, eles ficassem bem na vida, mas fosse servir a causa do amor, a causa do bem. Então, nós verificamos que desfazer do peso da bagagem é também fazer aquilo que Jesus disse, né, para os discípulos: "Não levem embornal, não levem alforje, não levem ouro nem prata, né? Vocês precisam aprender a viver com o necessário para o sustento." O apóstolo Paulo exagerava ao dizer, muita gente imagina, né? "Tendo com o que vos vestir e com o que vos alimentar, estejais por isso satisfeitos." Isso era coisa do apóstolo Paulo, um homem que atingiu um nível de espiritualidade que podia estabelecer essa regra para a sua vida. Mas mais interessante foi o apóstolo Paulo dizer: "Eu sei viver na abundância e sei viver na miséria. Eu sei viver na privação e sei viver no excesso, naquilo que farta para muita gente." Não é o que falta para muita gente, é o que farta, é o que sobra. E ele dizia: "Também aprendi a viver na fama e na humilhação." Ora, o apóstolo Paulo tirou todo o peso das suas costas. Por isso era um homem livre. E quando os soldados foram executar, ele diz: "Olha, cumpra o dever. Se tem que fazer, faça." E dizia que o apóstolo Paulo era um homem tão desprendido que ele, na prisão, pouco antes de morrer, ele chamou um dos companheiros que estavam lá e ele diz assim: "Fulano, eu gostaria que você me fizesse um favor. Fosse até Asclépio e pagasse a ele um galo que eu lhe fiquei devendo." Um galo! Era o espírito acima dessas coisas da terra. Então Jesus nos ensina que nós não podemos caminhar na terra nem sobrecarregados pelo que comer, o que vestir e o que beber,
como ele mesmo dizia, porque o Pai provê todas essas coisas e nós podendo trabalhar, produzir, fazer alguma coisa, e Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos que toda ocupação útil é trabalho, nós alcançamos esse suprimento. Ou, na falta dele, o auxílio que vem sempre dos corações amorosos. Então, Jesus recomenda que cada um de nós estabeleça para si a fé em Deus, a fé em si mesmo e a fé no Cristo. Crede em Deus e crede também em mim. Não fosse por isso, eu já vos teria dito. Porque a crença em Deus, ela abre caminho para recebermos o farnel divino. E a crença no Cristo é a certeza de que nós não vamos ficar sofrendo em vão. Que todos os apelos da terra, feitos em nome de Jesus, ele mesmo diz, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, diminuir o peso da bagagem. O exemplo daquele homem andarilho é mais ou menos parecido com a humanidade terrena. A luta pela sobrevivência às vezes nos expõe a uma faina dolorosa, esfalfante, que nós acabamos desgastando as nossas energias para obter o necessário sustento. E também a faina de convivermos espiritualmente. Num mundo tão contraditório, num mundo tão controverso, exige de nós a liberalidade do amor, a suave autoridade do amor, para podermos vencer a batalha que se estabelece no contencioso humano e então abrirmos o campo da fraternidade e do amor na nossa jornada. Estamos, portanto, nesse momento, sendo desafiados a diminuir o peso das ansiedades, o peso do medo, o peso da mágoa, do ressentimento, o peso do ódio, o peso do sentido de contrariedade por qualquer razão. Estamos num tempo de praticarmos algumas regrinhas para a vida, os pequenos perdões diários, que é o que sustenta o mundo. E praticarmos aquilo que um amigo me falou certa vez, 3 palavrinhas, simples demais, mas extremamente poderosas para evitar conflitos e abrir entendimentos. Não tem importância. Um pisão no pé, um esbarrão, um pequeno bem que foi lesionado, a falta de correspondência de um pagamento pontual, qualquer dessas razões não tem nenhuma importância. O que não pode ser resolvido hoje se resolverá amanhã. Depois, todos os problemas encontram soluções quando o coração desarma, livre e leve, e ele pode olhar com compaixão e com amor para tudo. Então, tem aquela musiquinha das frenéticas, né? Que fala, nós devemos abrir a nossa cara, saímos por aí livres, leves e soltos, né? Leves e soltos. Como é que pode ser leve e solto se nós nos prendemos a essas coisas por tanto tempo? Então, a recomendação das frenéticas é essa, de nós tornarmos-nos leves para ficarmos soltos pelo amor na direção do Cristo, desfazendo da carga da vida, das preocupações e assumindo o fardo leve da vida, como disse Jesus, que é o fardo do amor, e o jugo que é suave, que é o jugo de viver bem com a humanidade, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. E que amemos ao próximo como nós nos amamos, fazendo por ele aquilo que nós gostaríamos de fazer, perdoar ou pedir perdão, e deixando de fazer por eles aquilo que nós não gostaríamos que eles nos fizessem, que é odiar-nos, querer-nos mal, desejar a nossa infelicidade. Por isso é que Jesus disse, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, e amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Ama o teu próximo assim, e a vida se tornará leve para todos nós. Porque o maior fardo da vida é carregar o ódio, a mágoa e o ressentimento.
negar o amor, negar a solidariedade, negar a fraternidade. Porque o que pesa não é o amor é leve, segundo Jesus, porque o amor é suave. Agora, o contrário disso são essas cargas excessivas, inúteis e infelizes, que às vezes até carregamos inconscientemente, até que Jesus nos liberte, trazendo para nós a ideia de que amar vale a pena, porque é a única maneira de nos tornarmos leves e suaves pelo caminho. Muita paz, esperamos que a nossa mensagem tenha chegado até os amigos, não somente aos ouvidos e aos olhos, mas ao coração, e que nós nos encontremos no outro dia, se Deus quiser, para mais um encontro aqui no canal do Seja. Até outro dia, que Deus nos abençoe.